Paz do Senhor, irmãos. Não se preocupem não, que eu estou em casa. Verdadeiramente eu estou em casa. Quando eu cheguei aqui, eu disse para todos que estavam dentro do carro, eu disse, aí é tudo família. Eu estou verdadeiramente em casa. E eu tenho... Eu tenho uma facilidade muito grande de chorar, irmãos, quando eu sinto a presença de Deus. Orem aí para eu conseguir falar, viu? Porque o choro está querendo permanecer. Isso é sinal que a presença está. E desde que eu cheguei pelas portas que eu sinto o desejo de chorar. E quando se apagaram as luzes, que continuamos louvando, aí a vontade transbordou. Eu estava morrendo de chorar ali no escuro, E me veio a lembrança da aliança que Deus fez com o povo de Israel. E Deus disse às tribos para fazer um tabernáculo. E Ele disse: e eu morarei no meio do meu povo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quando a gente fala no tabernáculo, aí me vem a lembrança de um certo estudo que a gente fez há um tempo atrás a respeito do tabernáculo, A gente sabe que o tabernáculo ele se divide em 3 partes, O pátio, o lugar santo e o santo dos santos, O pátio, ele é clareado pela luz natural, que é o sol, O lugar santo é iluminado pela luz artificial, que é a luz das velas do candelabro, do azeite, melhor dizendo, Só que aparentemente o lugar mais escuro que tinha parecia que era o mais escuro, viu? Mas quando a presença chegava, tudo se tornava claro diante da visão do sacerdote. Porque a luz natural, irmãos, é interessante que a luz natural, quando ela se apresenta diante de uma luz que é maior do que ela se apaga. Mas a luz soberana não tem luz que apague. Diz a Bíblia que a glória de Deus ofusca o sol do meio-dia. Mas eu não vim para pregar, Eu vim para contar um pouco dentro do que dá para falar, dentro do que o Espírito Santo nos traz a falar aqui. Me sinto muito grato e honrado pelo convite do nosso irmão Tiago. Tiago, tu és mais do que um irmão para mim, sabe disso, A distância não separa os laços que Cristo entrelaçou entre nós, na verdade, Que Tiago nada mais é, irmãos, do que a pessoa que me apresentou o Evangelho. É a pessoa que me apresentou a Cristo. É a pessoa que me apresentou de onde sair das trevas e andar em luz. E isso, Deus não foi só comigo. Hoje vejo que Deus tem continuado usando seu servo para encaminhá-los, para conduzi-los muitas vidas à luz. Mas antes de trazer, eu queria deixar só uma passagem bíblica. Eu estava meditando sobre ela em 1 Samuel, capítulo 8, dos versículos 1 ao 7, que diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo.
Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, estas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem me rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Amém, irmãos? Eu não sei nem, eu confesso que eu não sei nem por onde começar de tantas histórias que aconteceram na minha vida, mas vamos começar pelo começo, né? Pela ordem natural das coisas. Irmãos, eu era fui uma criança a qual eu perdi meus pais muito jovens, né? Minha mãe faleceu num acidente de carro, eu tinha 5 anos de idade. Meu pai morreu de insuficiência cardiorrespiratória devido ao uso abusivo de álcool e fumo, ou seja, cigarro. Mas eu tive um aparato muito grande da minha família, né? A minha família materna me deu um auxílio muito grande, onde nada me faltou, irmãos. Não me faltou educação, não me faltou teto, não me faltou carinho, não me faltou atenção, não me faltou roupas. Enfim, tudo que uma pessoa natural precisa para desencadear uma vida natural. E no decorrer dos anos da minha vida, quando eu cheguei na minha adolescência, né, foi justamente no período onde me foram apresentadas as drogas. E a gente sabe que a adolescência é uma fase muito complicada, porque é uma fase onde não se é nem totalmente adulto e onde não se deixou ainda de ser criança, não é? É um misto das duas fases. E a adolescência, entrando para a juventude, é uma fase que ela traz muitas dúvidas. E com as dúvidas vêm as buscas. E quando me foi apresentado, eu fiquei curioso, né? Para vocês terem uma noção, eu não tinha, a primeira vez que eu vi droga, eu nem sabia que era droga, tão ingenuidade a minha, não é? Só depois, no outro dia, era que eu tinha dimensão de que aquilo era maconha e de quem as pessoas que eu estava andando, que até então, para mim, eram meus amigos. E eu lembro, como se fosse agora, na primeira vez que eu usei, eu disse assim para mim mesmo: é só uma vez. Só que eu continuei fumando, continuei. E na outra semana eu disse: é só essa semana. E passaram outra semana, é só esse mês. E eu passei 1 ano fumando. E quando completou 1 ano, é só esse ano. E passaram-se 18 anos da minha vida, eu escravizado, enganando para mim mesmo, dizendo: é só esse ano. Aí eu torno minhas palavras de Pedro e Tiago,
no Sinédrio. Como podemos nos calar diante de tudo que temos visto e ouvido? Porque, irmãos, isso aí foi só o começo. No decorrer da trajetória, eu jovem, muito jovem, como acabei de dizer aos irmãos, eu tinha tudo que eu precisava como um jovem normal. Eu tinha roupas boas, eu tinha educação, eu tinha dinheiro no bolso, eu tinha acesso ao que eu queria, eu fazia meu mundo. E com 15 anos de idade, me lembrei agora, com 15 anos de idade, eu fui para Natal de carona, com 50 centavos no bolso, passei 15 dias lá e ainda voltei com dinheiro. Porque me lembrei e resolvi falar isso aqui, porque eu tinha uma vida totalmente livre, solta. Minha família me amava, porém eu decidi tomar conta da minha vida. As pessoas que me amavam, que verdadeiramente me orientavam, me aconselhavam, ficaram para trás. As pessoas que queriam o meu bem, as pessoas que sabiam o começo e o fim daquela história. Mas eu não dei ouvido e continuei no mundo das drogas. E eu costumo dividir, irmãos, a história de um drogado em duas fases. Existe a fase em que você ingressa e participa do mundo das drogas, mas existe uma fase que você ultrapassa, que chega a esse limite, que você agora sai do mundo e entra no submundo das drogas. E muitas experiências eu tive, irmãos, com vários tipos de substâncias, várias sensações, vários efeitos, numa busca incessante de paz e felicidade. Porque é assim ou não é, irmãos? Ou era só comigo? Porque cada um tem sua forma de procurar a sua paz e a sua felicidade. A minha era nas drogas. Os meus planos eram embasados em drogas, em acordar e fumar, em acordar e beber, em acordar e tomar. Mas só que Deus, na sua palavra, diz assim: porque só eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Irmãos, ninguém faz planos para se dar mal. A gente só faz planos para no fim ser fim de paz. É assim ou não é? Mas a palavra, através desse texto, nos diz, nos afirma e nos assegura que os planos que a gente tanto projeta já estão prontos nas mãos de Deus para nos ofertar. Aí o segredo está no versículo seguinte, né? Ora a mim, busque a mim, invoque a mim, mas façam isso de todo o vosso coração, e então serei achado de vós. E passaram-se os anos, irmãos. Muitas experiências vieram, muitas substâncias passaram, até que um dia eu conheci o crack.
Eu estava até dizendo lá na comunidade terapêutica, hoje eu trabalho como monitor numa comunidade terapêutica. Já faz um pouco mais de um ano. Eu estava comentando com os meninos lá que a segunda vez que eu usei o crack, minha esposa, que tinha toda a experiência como testemunha ocular dos efeitos e das reações que tinha, ela olhou para mim e disse assim: essa droga é totalmente diferente de todas que tu já usaste. E eu não tinha noção, irmãos, noção do que estava por vir na minha vida. Comecei a usar. Na época, eu era envolvido com o tráfico. Eu passei 6 anos da minha vida, traficando. Só que, irmãos, quando a gente fala em tráfico, existem algumas classificações e eu me enquadro numa delas, porque existem pessoas que traficam, que verdadeiramente está no sangue dela ser bandido, ser do crime. Eu não era essa pessoa. Eu me envolvi por uma circunstância e me iludi com a questão do lucro fácil. E foi um laço tão grande de Satanás que eu gostei daquilo. E passei 6 anos da minha vida vendendo. Só que num dia que me foi apresentado o crack, foi algo tão compulsivo depois que eu fumei, algo tão diferente, que eu acredito que eu fiquei viciado desde o primeiro trago, irmãos. Porque depois que eu dei o primeiro trago, eu não consegui mais parar de fumar. Na primeira noite que eu usei, eu gastei eu sozinho, fora os que estavam comigo, eu sozinho gastei 3.000 reais numa mesa. Está aqui, me permita, está aqui nosso irmão Luiz Paulo, porque eu tive o prazer de chamá-lo, porque ele, melhor do que qualquer outra pessoa aqui, sabe do que eu estou falando. Luiz Paulo é um ex-acolhido lá na comunidade terapêutica, não é? E a gente vê que há resultados. Irmãos, e foi aí e eu vou voltar para o Luiz Paulo daqui a pouco, viu? E foi aí que eu entendi que agora eu já não estava mais no mundo. Porque como é que o Senhor classifica o mundo e o submundo, irmãos? É porque quando a gente está no mundo, irmão, todo mundo é amigo da gente, a gente brinca, a gente se diverte, a gente vai no cinema, a gente passeia. Mas quando a gente está no submundo das drogas, irmãos, outra realidade. Eu fiz coisas na minha vida que eu confesso que eu tenho vergonha de falar. Isso tudo por um trago. Coisas surreais. Coisas que o homem, na sua sanidade mental, natural, ele jamais faria. Por isso que a dependência química ela é uma doença que
mexe com a mente. É uma deficiência mental, segundo a ciência e a medicina. A qual um dia, num centro de recuperação, uma psicóloga olhou para mim e disse assim: ei, não tem cura. Você está doente para o resto da vida. Você só tem tratamento. E o que fazer, irmãos, com uma situação dessa agora, né? O que se faz quando a gente sabe ou recebe uma notícia que a gente tem uma doença e vai ter que conviver com ela durante o resto da sua vida? E essa doença, irmãos, tirou muitas coisas de mim. Inicialmente tirou só o dinheiro. Todo aquele dinheiro que eu tinha juntado ilegalmente, traficando, tudo foi para o cachimbo. Mas depois vieram as bermudas, aí vieram os celulares, aí depois vieram as televisões, depois vieram a geladeira, o sofá, a cama. E a minha casa, irmãos, onde eu moro hoje, há 43 anos. Eu moro na casa hoje, desde que eu nasci, moro nela há 43 anos. Ficaram só as paredes. Só me restou uma coisa: as dívidas. Porque foi chegado a um ponto onde eu já nem conseguia pagar o que eu pegava para revender, e o que eu pegava eu usava. Aí o que eu pegava eu gastava, e na hora de prestar conta eu não tinha. Mas eu preciso dizer algo a vocês, irmãos. Hoje eu creio piamente que tudo estava sob a permissão de Deus. Tem coisas que a gente passa na vida, irmãos, que a gente não entende. Porque eu não entendi. Eu ficava me perguntando: como é que eu vou sair dessa situação? E agora? Eu estava com uma doença extremamente compulsiva, onde quando eu começava a fumar, eu não parava mais. Eu passava 3, 4, 5 dias sentado numa mesa, fumando. Eu lembro que uma vez, minha esposa trabalhava, saía muito cedo de casa e chegava muito tarde. E numa dessas cargas de trabalho dela, eu peguei uma porção bastante elevada. E eu lembro que minha esposa chegava de noite do trabalho, aproximadamente umas 10, 11 horas da noite, e estava eu lá na mesa. Aí passava e não falava nada, só chorando. Aí quando era de madrugada, aí ela passava para ir no banheiro, e eu já naquele estágio de loucura, isso na primeira noite, viu? Naquele estágio de loucura, de alucinação,
Aí vinha ela para ir no banheiro, eu fazia assim, ó. Porque na minha mente eu acreditava que qualquer cisco que tocasse, todos os vizinhos escutavam o que estava acontecendo ali. E passava ela, ia para o banheiro e voltava pela manhã. Se arrumava para ir trabalhar, estava eu sentado naquela mesa. Chegava à noite, estava eu sentado na mesa. Ia trabalhar no outro dia, estava eu sentado na mesa. Voltava à noite, estava eu sentado na mesa. E passaram 5 dias, irmãos. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? É só para vocês terem uma dimensão, uma noção de onde foi que Jesus me tirou. E eu não tenho vergonha de dizer isso não, irmãos. Algumas coisas eu tenho, mas isso aqui não. Sabe por quê? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que ele faz, eu acho que os irmãos até conhecem, tem um irmão que faz minhaeiro de barro, ele vende lá na rua da corda, e ele trabalha muito com barro, e faz uns vasos também. Aí eu tive a curiosidade de sentar e conversar com ele a respeito de como é confeccionado os vasos de barro. Ele disse: ó, irmão, pega o barro molha. Eu disse: não, não é assim que eu quero saber. Eu quero saber assim, irmão, o senhor não tem nada na mão, o senhor não tem nada, o senhor quer fazer um vaso de barro, qual o processo inicial? Aí quando ele começou a explicar, o Espírito começou a tratar o homem, né? Porque não é assim. Esse irmão, eu chego lá na olaria, e quando chego na beira do barreiro ali, aí eu começo a pegar o barro. Aí ele disse um negócio que chamou muito a minha atenção. Ele disse: irmão, quanto mais fundo o barro for tirado, melhor é para trabalhar. Sabe o que é que isso nos mostra, irmãos? É reconhecimento de onde Jesus nos tirou. Porque às vezes tem gente que está dentro da igreja que olha para a gente assim e faz assim: mas eu nunca fumei crack, eu nunca roubei, eu nunca matei. Esse barro, irmão, foi tirado de cima, viu? Esse barro não está olhando para a cruz do meio, não, está olhando para a cruz do lado. Aquela que o cara olha para o ladrão e diz: eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fumei. Cada um com as suas drogas, irmãos. Cada um com seus comportamentos que nos tiravam da presença de Deus. A minha condição era essa: de escravo, doente, querendo sair daquela situação e não conseguia. Irmãos, sobre mim havia uma reação compulsiva. Eu tinha tanta ansiedade que eu não precisava nem pregar na droga para vir essa reação de ansiedade que era gerado sobre o meu corpo. Quando eu pegava no dinheiro, irmãos, que eu sabia que naquele momento eu tinha capacidade, eu tinha a possibilidade de usar, eu automaticamente vomitava, irmãos. Automaticamente defecava nas calças. Vocês estão tendo noção mais ou menos do que é que eu sentia? Que era além de mim.
Antes de eu vir para cá, eu estava na casa de uma pessoa que passou também lá pelo tratamento, estava muito bem, mas que sucumbiu na caminhada. E eu fui lá hoje dar uma assistência, porque eu acredito, irmãos, eu acredito piamente no poder transformador do Evangelho. Paulo disse que o Evangelho de Deus é poder para aqueles que crerem. Quem aqui deu crédito um dia? Quem deu crédito? Como pergunta Isaías, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Porque, irmãos, vir para a igreja não muda muita coisa não, viu? Só muda quando a gente dá crédito. Porque quando a gente dá crédito, sabe o que é que gera? O novo nascimento. Quando gera o novo nascimento, é nova criatura. E quando é nova criatura, a luz resplandece, irmãos. E luz que é luz. Observe, como foi dito no começo, a luz suprema quando está em nós, a gente não só resplandece quando está no escuro não, viu? A gente resplandece no claro também. Porque onde a gente chega, a essência vem junto. Rapaz, ei, aquilo é irmão Saulo? Aí o camarada não precisa nem pregar. É assim ou não é, irmãos? Pregar mais o quê? Eu li uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: em todo tempo pregue o Evangelho. Quando necessário, use palavras. Transformação de vida. E isso foi o que aconteceu na minha vida depois que eu conheci a Jesus. Irmãos, eu procurei muito a minha recuperação. Eu procurei muito a minha cura. Eu passei por algumas comunidades terapêuticas. Aliás, eu passei por uma. Eu passei na AMA. Quem conhece o Silveira, o paizão, né? Uma pessoa extraordinária. Né? Passei um ano ali. Só que depois que eu saí, irmãos, isso eu não estou colocando a culpa na instituição, entendam. Foi eu que fui buscar. Eu passei um ano, mas procurei saídas em religiões. Eu fui de igreja A, fui de igreja B, eu fui de igreja C, eu fui até para a igreja a qual faço parte hoje, que ensino, sou obreiro, professor de escola dominical, professor discipulado, mas eu cheguei lá, irmãos, eu só queria a bênção, eu não queria nada com o dono da bênção, eu só queria a cura, eu não queria nada com o dono da cura. Mas teve um dia que minha visão mudou. A minha sede e a minha fome era servir a Deus com fidelidade, independente do que Ele fizesse, irmãos. Eu lembro que Tiaguinho chegou lá em casa, né? Não, mas antes disso houve outro fato, mas Tiaguinho chegou lá em casa com o irmão Marcelo Teles, ainda me lembro, e o presbítero Abraão.
e fizeram uma oração por mim, perguntaram se eu queria aceitar Jesus, e eu aceitei Jesus. Mas como Paulo diz em Romanos, né, 9 ou 10, se não me falha a memória, ele diz: se creres, se confessares com a boca e creres com o coração. Irmãos, eu confesso que ali eu só confessei com a boca, mas o coração não foi junto. Porque Paulo enfatiza também o coração? Porque o coração ali fala das vontades. E as vontades, elas geram ações. Elas geram atitudes. É impossível dizer que creio e não levantar a bandeira daquilo que eu realmente creio. Quando você verdadeiramente levanta a bandeira do Evangelho, irmãos, a vida é transformada. E eu recordo que um dia, pelas madrugadas da vida, eu encontrei uma pessoa. Eu estava no estacionamento de um carro, no estacionamento de uma praça, fechando o carro dele. E eu disse: meu irmão, eu preciso de R$10. Numa plena segunda-feira. E essa pessoa olhou para mim e disse assim: eu dou os R$10. Agora, só que antes eu tenho uma coisa para lhe dizer. Aí começou a pregar o Evangelho para mim. Não foi, Tiago? E começou a pregar o Evangelho para mim. E eu olhava para ele, e eu doido que ele terminasse logo aquela mensagem para eu pegar os R$10 e... Só que, irmãos, eu estava tão debilitado. Como eu já disse, já era madrugada de uma segunda-feira. Eu tinha andado tanto pelo centro de Vitória, pedindo dinheiro às pessoas, enganando as pessoas, enganando amigos, e enganando até pessoas que eu nem conhecia. Tudo para usar droga. E eu estava muito cansado. E eu tive a audácia de dizer a ele assim, ele me deu os R$10, eu disse a ele assim: você pode me levar lá na Boca? Acredita nisso? E pasmem, ele foi comigo. Foi assim ou não foi, Tiago? Ô irmão, esse negócio está parecendo meio contraditório. Não, irmão, não entenda não, porque o que vale não é o meio, o que vale é o resultado final. Porque às vezes Deus coloca coisas, Deus permite situações na vida da gente para ver até onde vai a nossa fé. Porque eu li essa passagem onde o povo rejeita Samuel. E Deus diz a Samuel: Samuel, eles não rejeitaram a ti não, Samuel. Eles rejeitaram a mim. Porque estamos vivendo dias, irmãos, que a gente está olhando para as pessoas e pelas aparências a gente está rejeitando. E a gente está correndo um sério risco de estar rejeitando a Deus. Mas quando Deus reina no coração do homem, irmãos, o próprio Deus, ele dá a diretriz. Aí Tiago me levou, me deixou em casa. Aí vejam que situação. Eu usei. Depois que eu usei,
Sai eu de novo, abro a porta e vou de madrugada, numa plena segunda-feira, ver se eu encontrava mais alguém para pedir R$10. E quem eu encontro? Tiago de novo, na janela de casa. Meu irmão, eu vi ele tão bonzinho na primeira vez, né? Eu disse, pronto, ele agora vai me dar 20. Talvez até com o intuito de se livrar de mim de uma vez. Lá na Duque, Thalitinha. Lembra a janela do salão? Aí tá Tiago lá na janela. Eu disse, meu irmão, me dê mais R$10 aí, por favor. Ele disse uma coisa, irmãos, que até hoje eu tenho vergonha quando eu me lembro. Ele disse, meu irmão, eu não uso droga não. Acabou com todo e qualquer argumento meu. Mas enfim, eu saí por ali, cabisbaixo. Isso tudo, irmãos, é porque havia dentro de mim aquela compulsão obsessiva de só mais um trago. É porque eu resumi muito, eu compactei muito. Mas eu disse aqui a vocês que eu vendi tudo dentro da minha casa, vocês lembram? Minha casa ficou só as paredes. Aí minha esposa, minha companheira, que sempre esteve comigo, pagou minhas dívidas e começou, como só ela trabalhava, começou a comprar as coisas para dentro de casa. E formou a casa todinha mais uma vez. Pasme, eu passei 1 ano sem fumar. Teve um dia que eu peguei R$5, eu me defequei todinho. Mais uma vez, a nossa casa fica só as paredes. E agora com um acúmulo de dívida muito maior. E os credores na porta, querendo receber a todo custo. E chegou o ponto que eu comecei a vender as coisas, mas foram restituídos, né? E eu vendi pela segunda vez, só que ficaram as dívidas. E mais uma vez ela pagou as dívidas. E passaram-se um tempo, foi quando eu passei 1 ano lá na AMA. E quando eu saí de lá, irmãos, foi uma semana. Essa semana foi pior do que todos os 18 anos que eu passei nas drogas. Eu fiquei muito, mas muito humilhado. Eu pedia dinheiro a mendigos, irmãos. Eu mendigava quem não tinha nem o que comer naquela área ribeirinha ali por onde vende droga. Ali na Primitivo de Miranda, na beira do rio ali, eu ficava pedindo dinheiro. Primeiro, eu tenho um chamado. Quando Deus chama, o medo até vem, mas Deus dá o equilíbrio. E a confiança. E a certeza de que Ele está conosco. E segundo, eu creio piamente, irmãos, que de onde Jesus me tirou, Luiz Paulo, é por isso que eu continuo naquela obra, irmãos. Você sabe, as pessoas que chegam ali, você melhor do que qualquer pessoa aqui, pessoas que chegam totalmente debilitadas, irmãos. Agora eu estou fora da vida. Pessoas que a família não deu jeito, pessoas que a sociedade não deu jeito, pessoas que o Estado não deu jeito, mas quem prega o Evangelho e teve a vida transformada pelo poder de Deus. Eu creio, Luiz Paulo, eu creio, irmãos, que de onde Jesus me tirou, Ele consegue tirar qualquer homem de qualquer situação. Qual é a tua situação nesta noite?
que talvez o inimigo tenha dito assim, olha, até aí, não mais adiante. Mas essa palavra é de Deus, viu? Essa palavra é de Deus. Está lá em Jó, capítulo 38. Quando ele colocou o ferrolho no mar e disse assim, olha mar, até aí, vi, não mais adiante. Daí tu não passa, até hoje. Como poderei me calar, irmão? Diante de tudo que tenho visto e ouvido. Jesus disse uma coisa que me prende até hoje. A Nicodemos, lá no capítulo 3, versículo 11, Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos todo letrado, todo capacitado, todo gabaritado. Aí Jesus olha para Nicodemos e fala, Nicodemos, nós falamos do que sabemos e testificamos do que vimos. Ei, irmãos, o que é que você sabe a respeito de Deus? O que é que você pode testificar? O que é que eu posso testificar? Porque ele disse a um homem que era totalmente capacitado. Ele estava dizendo assim, olha Nicodemos, tu tem muito gabarito, tu tem muito conhecimento, tu tem muita eloquência, mas da graça de mim, pessoa que estou na tua frente, tu não entende nada. Aí está eu, irmãos. Ei, irmão Saulo, tem cura não, só tem tratamento. Escutei isso, Luiz Paulo. Tem cura não, só tem tratamento. Aí tem gente que chega perto de mim depois do milagre e faz assim, você está de parabéns, viu? Viu? Fosse por mim, irmãos, eu não tinha sofrido tanto não, ó. Eu tinha saído muito antes. O salmista diz assim, as minhas lágrimas se misturavam com minha bebida e a minha comida. Eu me identifico completamente com esse contexto, porque muitas vezes eu ia me alimentar, fazer minha refeição, ia fazer minhas refeições chorando, sofrendo, irmãos. Dentro daquele contexto, e começava a dizer, Deus, a minha mente, olha, e olha que a mente do ser humano é fértil, viu? A mente do ser humano vai longe. Deus, eu não consigo nem imaginar, porque eu estava num quadro irreversível, irmãos. Na minha vida, a única perspectiva era a morte. A única saída para tudo que eu estava vivendo era a morte. E eu dizia, Deus, eu não consigo. A minha mente não consegue imaginar como é que eu vou sair dessa situação. Mas eu mesmo sujo, fedendo, com mau hálito, magro, o couro osso, sem a confiança de ninguém, eu dizia com o coração crendo, irmãos, eu dizia, mas eu creio que o Senhor tem poder para mudar a minha história. E é interessante, irmãos, que isso, eu saí andando pela rua dizendo isso. Eu não consigo imaginar não, Jesus, mas eu creio que tu tem poder para mudar a minha história. Foi no dia que eu conheci o irmão Tiago, que me apresentou o evangelho. Aí eu aceitei Jesus. Ei, aceitei só com a mão, viu, irmão? Foi com o coração não, viu, Tiago? Sabe disso, né? Aí levantei a mão e disse, eu quero. Aí disse, mas eu queria algo mais. Eu disse,
mas eu quero ir para o centro de recuperação. Tu lembra disso? O irmão Abraão. Se eu quero ser crente, mas eu quero ir para o centro de recuperação. Aí cheguei lá, irmão. Eu ainda me lembro, no dia que a gente foi eu, Tiago e Marlon. O carro nem desceu até lá. Luiz Paulo ficou lá em cima naquela parte, muita chuva, e no dia que a gente saiu de casa, a Camila ficou sozinha, minha menina, que hoje tem 22 anos. Tá uma moça, tá uma mulher, na verdade, maior do que eu. Camila era menor que Samuel. E Camila ficou sozinha naquela tarde em casa, que ela trabalhava. E eu fui. Quando cheguei lá naquele lugar, irmãos, eu me rendi por completo. Naquele lugar foi onde Deus marcou o encontro para se revelar para mim. É interessante que eu cheguei naquele lugar, irmãos, eu senti uma fome e uma sede incessante de Deus, de ler a palavra, de orar, de jejuar, de consagrar. Ei, até pouco tempo o cara só vivia com a boca no cachimbo, enganando a vida dos outros, mentindo, roubando, quando eu digo enganando, né? Porque eu nunca fui de fazer assalto não, mas eu roubei muita gente, no sentido de mentir. E um dia eu fui ler a palavra, e quando eu li a palavra, aí veio aquela passagem de Nabucodonosor, quando Deus fez ele dormir ao relento, crescer as unhas, fez ele ter uma vida de animal, né? Nascer pelo nele, né? Andar de 4, e fez ele passar por 7 anos naquela situação. Aí eu procurei o pastor Sérgio, que era o coordenador da época. Aí o pastor Sérgio, para ver se ele tinha me dava algum entendimento daquela passagem, e ele disse: vá orar, meu filho. E eu fui orar, irmãos. E interessante é que, por mais que tenha vindo a palavra, qual foi o meu entendimento? Se ele passou 7 anos, eu vou ter que passar os 6 meses aqui. É quando eu dobrei o joelho para orar, o Espírito Santo bradou no meu coração e disse: a tua vida de bicho acabou. Interessante tudo isso é porque nessa época, eu estava lá dentro, já liberto, irmãos. Nessa época aqui, observe que, nesse contexto, aí foi usado a palavra, só que a palavra em si, ela não me trazia paz. Porque a gente precisa ter essa sensibilidade, irmãos. Quando é de Deus, irmãos, traz paz. Tem coisa que aos olhos do homem é Deus puro, mas inquieta, mas não dá sossego, mas não dá alívio. E a gente fica, meu Deus, meu Deus. E quando, assim que eu cheguei naquele lugar, irmãos, eu fui para passar 6 meses, com 15 dias. Aí está eu, orando. Quando dava 9 horas que desligava as luzes, irmãos, eu me jogava no chão. Mas não era um chão qualquer não, viu, irmãos? Era um chão extremamente gelado, com uma quantidade de muriçocas e pernilongos. É assim ou não é? Na época era muito mais, Luiz Paulo. Só para vocês terem uma noção,
Quando uma muriçoca encosta no rosto da gente, a gente não bate assim para matar, né? Não é assim, a gente não tem que ser ligeiro para conseguir matar ela. Na minha época, não. Quando eu deitava no chão, só fazia assim, ó. Eu alisava o rosto. E meu rosto melava todinho de sangue, de tanto pernilongo e muriçoca que tinha no meu rosto. Minha esposa lembra quando eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, irmão, eu não cheguei pinicado de muriçoca não, feito eu estava um dia desses. Eu cheguei todo encalombado. Foi assim ou não foi? Tu lembra? Na barreira, calombo mesmo. Eu acho que não era nem muriçoca, eu acho que era já outro tipo de inseto, que eram grandes. Mas Deus honrou todo aquele sacrifício, irmãos. Deus via a minha sede e a minha fome de buscá-lo naquele lugar. Todo mundo ia dormir e eu ficava lá no chão. Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. E aí se apresenta essa situação. Da palavra. Que eu tinha que passar 7 anos, 6 meses. Só que antes disso, irmãos, eu estava dentro da igreja lá. Essa é a parte chave do testemunho, preste bem atenção. Eu estava dentro da igreja numa reunião à tarde. E uma psicóloga. Ela é psicóloga, mas ela é crente também. E aquela mulher nem sabia o quanto ela foi usada por Deus. E ela citou um versículo da Bíblia, irmãos. Ei, ela citou um só, viu? Não foi um texto não foi uma pregação não foi um esboço completo não, foi só um versículo. Lá em Lucas, capítulo 10, e o versículo 19, que diz: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões. Irmãos, isso que eu vou relatar para vocês, isso é só para quem crê, viu? Isso é só para quem crê. E eu creio piamente que vocês creem porque vocês experimentam do poder de Deus. Quando aquela mulher disse aquilo, irmãos, eu sempre enfatizo isso. Quando eu posso passar por alguém e sentir o desejo de dizer assim: Jesus te ama, sim ou não? Eu posso naturalmente chegar lá e evangelizar dele dessa forma: Jesus te ama. Mas quando eu falar pela minha vontade, como é que ele vai escutar? Ele vai escutar da forma que eu falei, sim ou não? Ele vai escutar as palavras conforme elas saírem da minha boca, porque sou eu que estou falando. Ele vai escutar: olha, Jesus te ama. Mas quando Deus dá a direção, vá lá e diga a ele que eu amo ele. É diferente. Aí a gente chega lá do mesmo jeito: olha, Jesus te ama. Só que agora ele não escuta do mesmo jeito não, irmãos. Porque a gente só é a voz. É assim ou não é? A gente só é a voz. Aí ele escuta assim: olha, meu filho, eu te amo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando aquela mulher disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, o próprio Deus disse a mim assim: meu filho, eu, o Senhor, nesta tarde estou te dando autoridade para tu pisares sobre aquele que pisou na tua vida até agora. E
isso foi muito impactante para mim, irmãos. Isso tudo em flash de milésimos de segundo. Porque tinha um significado real para mim. Porque quando a palavra-chave aí do texto foi pisar. Por que pisar? Porque por muitas vezes, irmãos, quando eu estava em casa, sob efeito, né, eu ficava engateando, irmãos, pela casa, num estágio de loucura. Muitas vezes eu estava dentro de casa, a Carla entrava, eu nem via a Carla entrar. Quando eu olhava para trás, estava ela chorando pelos cantos da casa. E eu tentava me levantar, irmãos. E tinha uma voz opressora e dizia assim a mim: o teu lugar é aqui, nos meus pés. Era algo extremamente sobrenatural, irmãos. Olha, interessante é que isso passou a me incomodar tanto, que chegou um estágio que eu, antes mesmo de usar, estava lá o prato, cheio de substância, e quando eu dava o primeiro trago, irmãos, eu dizia antes de fumar, eu dizia assim: eu prometo para mim mesmo que hoje eu não vou me ajoelhar. A demora era fumar, irmãos. A demora era inalar a fumaça. Quando eu recebia o efeito, eu me prostrava. E pasmo, irmãos, eu passava horas. O prato estava lá cheio. E eu estava nem aí com aquilo que tinha. Porque eu queria, mas eu não conseguia me levantar. Aí Deus pegou alguém através de um versículo e disse: meu filho, eu estou te dando autoridade, eu estou te dando poder para pisar. Observe que isso tudo vem a revelação automaticamente, irmãos, porque pisar coloca na condição de quem está por cima. Até então eu só vivia por baixo, mas Deus fez assim, ó. Deus também te dá condição de pisar, irmãos, sobre Satanás, sobre os demônios, sem que sofram dano algum. Vençam a força do inimigo. E o texto continua dizendo: mas não se alegrem, porque os espíritos maus se sujeitam a vocês. Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Porque não é por nós mesmos, irmãos. Não é por nós mesmos, não é nossa capacidade. Irmãos, quando eu escutei isso, eu recebi. Aí é onde eu entro, que é só para quem crê. Eu recebi uma descarga de poder tão grande dentro daquela igreja. E não era culto não, viu? Era uma reunião, era um atendimento de psicóloga. Ela só falou assim, ó: ei, eu recebi uma descarga tão grande de poder, porque evangelho é. Aí veio as cadeias, irmãos, as correntes, quebraram todas. E logo em seguida veio o alívio, o fardo da liberdade espiritual. E logo em seguida era como se meu sangue por dentro ficasse numa temperatura que tivesse lubrificando todos os meus ossos e todos os meus órgãos, me livrando de abstinência, me livrando de todo o mal. Mas enfim, irmãos,
Como podemos nos calar? Como? Ei, lá a gente recebe muito tipo de pessoas, irmãos. Mas não tem segredo, irmão. Tem segredo, irmão? Não, irmãos. É só pregar a palavra. Não tem, ei, não é irmão Saulo que salva, não. Não é irmão Saulo que transforma, não. Nós fomos chamados para pregar. Não, mas eu não sei falar, não. Fala o que Jesus fez na sua vida somente. Ele fez alguma coisa, irmão? Pronto, conte só. Porque às vezes a gente quer estipular uma linha para Deus, né? Como é que eu vou pregar? Como é que eu me lembrei de uma história de a hora, né, Tiago? Vou parar já, viu? Eu me lembrei de uma história que eu me emociono muito quando eu lembro dessa história. Não sei se o Tiago sabe. Uma irmã que tinha 40 anos de crente e orava sempre para o marido dela se converter também, para acompanhar ela para a igreja, né? E ele, no 40 anos de crente, ele nunca foi para a igreja com ela. E todo dia que ela ia para o culto, chamava ele para a igreja. Eu não digo, toda vez eu me emociono quando eu lembro dessa. Aí, um dia, quando ela menos espera, irmãos, aquele homem diz a ela assim: eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja hoje contigo. Ela ficou espantada. Aí ela se animou todinha, disse: pronto, é hoje que Jesus pega ele esse tempo todinho. Aí ele foi, né, irmão, para a igreja com ela. Quando chegou lá, aí tava aquele pregador, sabe, né? Aquele que, quando a gente sabe que é ele, aí enche a igreja. Aí a irmã aumentou mais ainda a expectativa dela. Se pronto, Jesus vai usar o irmão aí, vai trazer uma palavra do céu e vai salvar o meu marido. Só que um detalhe aconteceu no meio do culto. Foi dada uma oportunidade a um irmão bem simplesinho, que não sabia nem falar direito. Aqueles que trocam os nomes na Bíblia, que tem os nomes que até quem sabe ler não fala direito, né? E ele foi dada a oportunidade a ele, e ele saudou os irmãos com a paz de Deus. E ele disse: Deus mandou eu falar. Veja que coisa, ó, irmão. Eu temo tanto quando alguém abre a boca para dizer um negócio desse. Assim diz o Senhor. É uma responsabilidade enorme, irmãos. Aí ele disse: vamos ler Mateus capítulo 1. Aí ele entrou, irmão. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Ele não falava assim não. Ele falava gaguejando, porque ele tinha pouco estudo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E o irmão tomou o tempo todinho da mensagem. Imagina o estado daquela mulher. Só faltou matar o irmão. Só faltou subir no púlpito e saia daí, porque o Senhor não vai salvar meu marido, não. Como se fosse o outro que ia salvar. E aquela mulher ficou muito frustrada, irmãos. Muito, mas muito frustrada. E saiu com a cara desse tamanho na igreja, sem falar nada. E o marido muito menos dentro do carro. E retornando eles para casa, o marido quebrou o gelo do silêncio.
Ei, irmãos, não é irmão Tiago, não. Não é irmão Saulo, não. Não é quem quer que seja. É só a palavra, irmãos. Porque ela é viva, ela é eficaz, ela vai onde ninguém entra, irmãos. Nenhum exame. A gente, quando fala, esquadrinha o homem. Quando fala em esquadrinhar, é achar ponto por ponto. Não existe exame que vá, ou que chegue, ou que detecte onde a palavra chega, vai e detecta. Aí aquele homem quebrou o silêncio e disse para ela assim: me tire uma dúvida. Que foi? Já descontando no marido, né? A raiva que estava do irmãozinho. Aquele irmão que falou lá, ele mal sabia ler, mas ele disse um bocado de nome lá e eu fiquei curioso. E ela começou a olhar para ele estranhando assim e disse: me diga uma coisa, aquelas pessoas todinha que ele falou, todas eram da família de Jesus, era? E ela, sem entender, confirmou, né? Sim, por quê? Sem dizer por quê, ele levantou a mão dentro do carro e disse: eu quero entrar nessa família. O poder transformador do Evangelho, irmãos. Estamos vivendo culturas, costumes que não tem tradicionalismo, não tem ensinamento, não tem psicologia, não tem ciência que mude, senão o Evangelho. Porque o Evangelho, irmão, o Evangelho, quando ele entra verdadeiramente na vida do homem, o homem ele sente sede e fome de ser obediente a Deus. Ele pode até errar no meio da caminhada, ele pode até fracassar, mas Deus, que é o advogado fiel, né, representado na pessoa de Jesus Cristo, né, nos perdoa de todo o pecado e nos levanta e nos ergue de novo. Assim estejamos dispostos a fazer uma nova história. E eu volto a dizer, irmãos, vou parar, Tiago. Não rejeitem ninguém pela aparência, irmãos. Porque você pode estar rejeitando um juiz, um sacerdote, ou até mesmo um profeta. Que era isso que Samuel era: juiz, sacerdote e profeta. Amém? Que continue, irmãos, nessa caminhada de vocês, acreditando no poder transformador do Evangelho, porque Jesus não morreu para libertar o homem das drogas, Jesus não morreu para tirar ninguém da prostituição, da mentira, do descaso, do engano. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aquilo que parecia, adora Ele.
Jesus, porque a tua presença ela é real em nosso meio, Jesus. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, Senhor. Obrigado por esta palavra viva, obrigado por esse testemunho vivo, obrigado porque tu acreditaste em nós, tu acreditaste em nós, tu escolheste os barros lá do fundo, Senhor. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Tem alguém em nosso meio que quer se colocar como um barro na mão do oleiro e quer entregar a sua vida àquele que tem poder para transformar e fazer um milagre? Tem alguém que quer vir para Jesus nesta noite? É só fazer um sinal com a tua mão. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me,